Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, conversando sobre perdas. E, inicialmente, a gente fica meio para baixo quando se trata disso, né? Mas, como eu tenho dito aqui, olha, vamos viver tudo isso, por mais difícil que seja, lembrando que há um Deus que protege a cada um de nós, que encaminha o nosso coração em todos os sentidos. E, por isso, nós somos convidados a depositar nele toda a nossa confiança, toda a nossa vida. E é isso que a gente tem que fazer mesmo, porque quando a gente vive de uma maneira plena tudo isso, a gente sabe que Deus de fato acolhe. E olha, são vários testemunhos de várias pessoas que passaram por momentos assim e que dizem que de fato a fé em Deus é aquilo que dá o diferencial para esses momentos. Por isso, claro, se você passa por um momento assim, não duvide não, a graça de Deus é com você. Por mais que no início tudo pareça meio difícil, como Ivan Capelato disse lá, né? Raiva, medo, culpa, vem tudo isso de uma vez porque a gente acha que deveria ir no lugar da pessoa, a gente acha que tem culpa sobre aquilo que aconteceu e a gente tem que tomar muito cuidado porque senão tudo isso pode se transformar até numa doença física ou psicológica. Então, vamos ter bastante cuidado e ponderados ao lidar com essa questão da perda. Isso eu digo como padre, como aquele que pode aconselhar alguém nesse sentido, como alguém que já viveu a mesma experiência e que tenta superar a partir justamente destes parâmetros, né? Deus em primeiro lugar e você acreditar piamente naquilo que está vivendo, né? A perda, saber que aquilo está ali desgastando você, mas ao mesmo tempo, você, olha, é possível superar. Há tantas pessoas que rezam por mim, não há por que duvidar da graça de Deus. Então é tudo isso, viu? Depois a gente vai continuar falando um pouco mais sobre isso. Damião Pereira de Souza, ele é de Brasília, no Distrito Federal, tornou-se sócio aqui da Associação do Senhor Jesus. Muito obrigado mesmo, viu, Damião? Ele pede oração pela saúde de sua esposa Nélia, pela conversão e libertação de todos os vícios. E pede também libertação de todo o mal do seu filho Marcos. Pede também por ele mesmo, Damião, por toda a sua família e familiares. A Liliane Cristina Colete Santos, de Americana, interior de São Paulo, pede oração por ela, por Liliane e Enéas, por saúde, cura e libertação de todo mal, pede por paz, pede oração por Maria Aparecida dos Santos, cura e libertação de Robson e pela libertação e proteção do seu lar. Olívia Bassos de Bastiani, ela é de Medianeira, no Paraná. Ela pede oração pela cura do esposo, Sétimo de Bastiani, por saúde de Olívia e família. Pede oração pelas almas dos pais Gasperina e Avelino, pelos sogros Antônio e Filomena e pelos irmãos Beatriz e Esperandil. Rosa Cristina Melo Alves, de Campinas, interior de São Paulo, pede oração por Renan, está na sala de cirurgia e por toda a sua família. Rosa, pode ficar tranquila, vamos colocar sim, viu, oração pelo nosso irmão Renan. Daqui a pouco a gente vai fazer uma oração muito especial por ele. José Edmundo Teixeira Rodrigues, de Campinas, interior de São Paulo, pede oração por Sandra, por Patrícia, pela saúde e pede por toda a sua família. Wanda Lúcia Regis, de Campinas, interior de São Paulo, pede oração por Adriana, por Wanda Lúcia e por todos da família. Também José Osvaldo Chapieski, de Curitiba, lá no Paraná. Ele pede oração por ele mesmo, pela cura e libertação, paz pela sua esposa Maria Irene, por saúde e cura, por sua mãe, por saúde, por todas as necessidades da sua família. E temos aqui duas ligações, como aquelas que a gente tinha lido antes, de dois, digamos, contrastes, né? A Rosalina Augusta de Souza Matias, ela é de São Paulo, capital, ela pede pelo aniversário, né, amanhã, da filha Rosa Maria, e pede oração por saúde dela mesma, em ação de graças recebidas. E depois, lá em Louvate, no Paraná, a Bertolina Paulilode, ela diz assim: eu superei a perda dos meus filhos com muita fé em Deus. Que interessante isso, não é? Tá vendo? Aquilo que eu disse. Tem algum pedido no Facebook? É novo? Não, por enquanto não. É isso aí, vamos continuar então o nosso assunto. Daqui a pouco nós vamos até rezar com a Sueli Aparecida, que vai falar também, apresentar os seus pedidos de oração, colocar as suas intenções aqui. Padre Valmir, que assunto interessante de conversar, por mais que doa, mas é um assunto que mexe muito com o nosso coração, né? Com o nosso sentimento. Perda é difícil. A perda é sempre difícil e às vezes a gente só toma consciência disso a hora que acontece, porque é uma coisa que no dia a dia, às vezes as pessoas querem excluir esse tema da vida, né? Como se fosse possível. Como se fosse possível. Não é possível, é inevitável.
a morte biológica é inevitável, mas nós cremos na ressurreição, que aí é que vem a nossa esperança, né? Então, as pessoas aprenderem a lidar com isso, que a morte, tomar consciência de que a morte faz parte da vida, isso é importante. Claro. A gente não perder de vista essa dimensão. E acreditar, de fato, naquilo que Deus promete, né? De estar conosco, Sim. De nos levar pela mão quando a gente precisa de ser levado pela mão, pela sua mão, não é? E saber que Ele está ali, né? Está velando por cada um de nós. Não há uma desistência de Deus, né? Às vezes nós temos até essa impressão. E você que está em casa, se por algum motivo, por alguma situação, você acha que tem essa possibilidade de Deus se distanciar de você simplesmente não, porque você está passando por um momento de dificuldade, seja de perda ou seja algum outro momento, lembre-se que isso é uma grande tentação. Na verdade, não existe isso. Deus é mais presente do que a gente possa imaginar. Deus ele não fica observando a cada um de nós, como se Ele estivesse vendo o nosso sofrimento como se fosse um filme. Não existe isso. Deus ele intervém no nosso sofrimento, ajudando a cada um de nós, sendo ponte, sendo suporte, dando a cada um de nós aquela esperança que a gente precisa. Então, Deus não é passivo diante do nosso sofrimento, não. Deus é aquele que está ali interferindo a cada instante, não é? Com certeza. Pelo menos eu acredito piamente nisso, e o senhor também, né? Sim, com certeza. Né? Deus não fica ausente. Tá. Olha, só quero lembrar mais uma vez o seguinte, você que ligou, está ligando, né? Dá tempo ainda, você vai concorrer, melhor dizendo, ao sorteio do livro A Força da Oração aos Santos. Vou pedir para o Luiz dar uma olhada, mostrar aqui. Enquanto isso, lembrando, você que ligou, tá vendo isso aí, ó. Esse livro, eu estava dando uma folheada nele aqui. É muito interessante porque tem a oração de ação de graças, os próprios santos, as novenas, pedidos que você pode fazer. E é interessante porque ele diz que não dá para mostrar uma coisa em específico. Vamos ver se a gente consegue aqui. Ele tem momentos, por exemplo, de reflexão. Vê aí, Luiz, se dá para a gente... não dá, muito distante. Mas assim, pelo menos, só para você ter ideia, ele tem assim, um momento de reflexão, um momento de oração, tem o dia específico da novena, tem a oração específica de cada santo dos que apresentam aqui. Então, você que ligou para a gente, vai concorrer a esse livro e que bom, eu pelo menos vou procurar adquiri-lo assim que terminar o programa, porque pelo menos eu vou ter esse livro para mim, não é? Vou esperar o sorteio, fica difícil para mim como apresentador. Muito bem, vamos falar o seguinte, no dia 2, nós vamos fazer ligação agora, a gente fala mais da programação, vamos fazer ligação agora então? Olha, nós vamos conversar agora, Padre Valmir, depois a gente fala sobre essa questão. Nós temos na ligação, como todos os dias aqui, tem um sócio aqui que a gente entra em contato, é sorteado, e ele fala das suas intenções para a gente, e é isso que a gente vai fazer agora. Alô, bom dia! Isso, padre. Deus te abençoe. Sueli? Bom dia. Tudo bem? Isso. Você fala de Campinas aqui próximo, não é? Tudo bem, graças a Deus. Ah, então tá bom. Olha só, nós estamos Campinas. vivendo um momento de programa em que nós estamos discutindo, falando, refletindo sobre perdas. Queria saber de você o seguinte, você tem alguém por quem você gostaria de apresentar a oração hoje? Alô? Alô? Por algum ente que eu perdi? Isso, tem alguém. Além deles, você também pode apresentar. Ô, Sueli, Tem sim. É o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte, abaixa um pouquinho... Meu pai, né? Meu finado pai, João Rice. Ah, tá, agora sim. É porque a sua televisão está muito alta. Sueli, eu só peço que você, assim, ó, abaixe um pouquinho o volume da sua televisão, e aí, para eu poder ouvir melhor você. Alô? Oi? Sueli? Será que ela sumiu? Oi? Oh, isso. Agora sim. Agora sim, fica melhor. Muito bem, primeiro, você tem alguém por quem você gostaria de fazer um pedido de oração, pessoa que tenha falecido, da sua família, amigos? Oi? Tenho. Tenho sim. O meu pai, né? Meu finado pai, João Rice. Sim. Meus avós. Claro. Meus avós, Maria Alves Sais. Sim. José Sais. Ok.
Tem alguma outra intenção que você gostaria de apresentar nesse momento de oração? E eu gostaria muito também de pedir a intenção que eu tenho Sim. nessa oração. É sobre um processo que eu tenho, né? Sim. Que é uma solução que já está 12 anos na justiça. Aham. E eu gostaria muito da solução desse problema. Que Deus Claro. abrisse os caminhos para que eu tivesse a resposta, a solução. Entendi. Claro, vamos colocar sim. Vamos colocar como intenção, pode ficar tranquila, tá bom? Alô? Certo. Isso. Olha E só. também gostaria muito pela saúde das minhas filhas e da vida sentimental delas. Tá. Tudo bem, pode deixar, a gente vai colocar a intenção. Muito bem. Eu tenho 2 filhas maravilhosas, né? E que eu gostaria muito que Deus abrisse todos os caminhos delas. Claro. A saúde da minha mãe também, a minha saúde. Claro. E principalmente também o meu irmão, Valdemir Risso, que Deus abençoasse a família dele. Ok. Ô Sueli, nós vamos então apresentar diante de Deus... O trabalho dele. Aham. Nós vamos então apresentar... A ligação está um pouco de atraso, isso. Então nós vamos então apresentar, Sueli, todas essas suas intenções, pedindo a Deus que fortaleça cada vez mais, tá bom? Senhor nosso Deus, nós os pedimos por essa nossa irmã Sueli. Ela, como tantas outras pessoas, vive momentos não só da perda, mas vive momentos e do Espírito Santo. Amém. E assim, claro, Padre Valmir, a gente sempre faz essas orações apresentando diante de Deus esses nossos irmãos e irmãs, né? Sim. Com as suas necessidades, não é? Olha só, nós que temos... bom que eles ligam, pedindo ligam, as participam, orações, né? Isso é importante. Graças a Deus. Nós temos um VT, nós vimos três VTs, né? Sim. Dos duas, Raquel e Viviane, e vimos também o VT em que o nosso especialista, Ivan Capelato, fala a partir da ciência dessa questão da perda. Então nós vamos agora assistir o VT da Esther. É completamente diferente daquilo que a gente assistiu até agora. Por isso eu gostaria que você acompanhasse com bastante atenção. Vamos lá.